Porque onde a gente chega, as pessoas estão desesperadas. Acabou a cidade, basicamente, né? Acabou. É até difícil de falar, porque às vezes não cabe todos no helicóptero, né? Com um cenário devastador, o desespero toma conta da população do Rio Grande do Sul. Os temporais varreram o estado. E com a tragédia, vieram os pedidos de políticos por mais recursos. E promessas. Muitas promessas. É um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Essa semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional, e a resposta será dura, firme e efetiva, como foi na pandemia. Nós vamos autorizar o pagamento de 534 bilhões de reais de emendas individuais dos parlamentares do Rio Grande do Sul, mais 80 milhões de emendas de bancada na saúde, que serão pagas até quarta-feira. Vou assinar uma mensagem e enviar ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa dar celeridade para que as coisas atendam à necessidade do Rio Grande do Sul. É o primeiro passo para as coisas começarem a andar. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. É bom que se diga, a união de diferentes poderes é sempre bem-vinda em casos de emergência, mas não dá para parar por aí. Essas tragédias só vão ser resolvidas ou pelo menos adaptadas ou mitigadas quando todos trabalharem em conjunto. Desde você prevenir o acidente, desde você atacar o problema até se adaptar ou quando a tragédia já aconteceu. É justamente esse planejamento mais amplo, com prevenção e solução para mitigar a crise climática, que acaba ficando em segundo plano, nas gavetas das repartições públicas. O Orçamento Federal para ações de prevenção, atendimento de emergência, também de desastres naturais, é o menor, se a gente olhar uma janela aí de 14 anos. A previsão é de 1 bilhão 170 milhões de reais todo o ano de 2023. 10 anos atrás, o orçamento era isso aqui, ó, quase 10 vezes maior. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o descaso da política com a crise climática. Como o Rio Grande do Sul se tornou um exemplo de que a flexibilização ambiental, somada à falta de medidas preventivas, potencializa efeitos de eventos extremos. Neste episódio, eu converso com Sueli Araújo, urbanista, advogada e doutora em ciência política. Sueli presidiu o IBAMA de 2016 a 2018 e hoje é coordenadora de políticas públicas no Observatório do Clima. E com o economista Gil Castelo Branco, diretor-presidente da Associação Contas Abertas. Terça-feira, 7 de maio. Sueli, eu sei que muita gente costuma falar dessa tragédia no Rio Grande do Sul pelo olhar meteorológico. Ele é importante, mas eu queria ir além com você. Então, para além da bolha de ar que atinge o estado, uma bolha de ar quente que atinge o estado, eu queria falar sobre as demais causas que normalmente são pouco levadas em consideração quando a gente olha para essa tragédia e para tantas outras. Nós temos previsões de que a região sul do país e toda a bacia do Prata serão afetadas por eventos extremos ligados a fortes chuvas e inundações. Nós temos essas previsões há mais de uma década atrás. Então, nós temos modelos climatológicos que apontam esse problema específico nesta região. E esses eventos extremos vão continuar a ocorrer. Ao mesmo tempo, apontam a redução do volume hídrico na região amazônica e nós estamos vendo também redução do volume hídrico no Pantanal. Tudo isso vem sendo mostrado pelos cientistas há bastante tempo. Então, nós teríamos que estar nos preparando para tomar todas as providências necessárias, se não para impedir isso, mas pelo menos para minorar os efeitos negativos dessas tragédias todas, né? Em 10 dias, a chuva esperada para o ano todo. Um evento raro que desafia as médias históricas. Está cada vez mais forte a correnteza e a gente não consegue sair. Um ponto fora da estatística. Assim, a meteorologia define um extremo climático.
A destruição que vemos no Rio Grande do Sul é consequência. O que coloca em alerta os especialistas em clima é que esse tipo de condição climática que castigou o Rio Grande do Sul tem sido visto com cada vez mais frequência. Exemplos não faltam. As inundações nessas proporções, elas não teriam como ser evitadas no sentido de que toda aquela água que caiu, ela vai escoar e vai chegar em algum lugar que são os rios. O que dá para se fazer é o manejo das bacias hidrográficas, no sentido de você diminuir, por exemplo, a quantidade de áreas degradadas, aumentar a quantidade de áreas florestadas, sobretudo pelas matas nativas, diminuir os processos erosivos. E temos no estado do Rio Grande do Sul especificamente uma coisa que atrapalha, é um padrão histórico de ocupação do território baseado no desmatamento em alta degradação, né? No Rio Grande do Sul ele é todo coberto por grandes plantações e nós, quando procuramos as florestas e outras formas de vegetação nativa, mesmo na área dos pampas, quando procuramos campos realmente preservados, nós não encontramos. Então temos um padrão histórico e quando a chuva vem, a água sem a vegetação nativa, ela não encontra barreiras, ela simplesmente escorre, né? A vegetação, ela segura, ela não segura tudo, mas ela ajuda a diminuir, né, essa fluência da água. E aqui é muito importante, Sueli, a gente informar para quem nos acompanha o que traz o MAP Biomas. O Pampa teve um aumento de 27,2% na área desmatada de 2021 para 2022. E nos últimos 37 anos, olha só esse dado, o bioma perdeu o equivalente a 70 vezes a área do município de Porto Alegre. É muita coisa. Em termos absolutos, um decréscimo de 3,4 milhões de hectares. Essa parte do desmatamento no Rio Grande do Sul é bastante séria. Na verdade, um dos caminhos que não chega a solucionar, mas que poderia melhorar um pouco, é um programa amplo de restauração florestal, de restauração de outras formas de vegetação nativa, de todos os ecossistemas naturais do estado, que tem esse histórico aí de uma ocupação inadequada, na verdade. Você fala, então, de uma questão que não é acessória para entender o que está acontecendo nesse momento com o Rio Grande do Sul. Mas eu entendo também que houve, você já disse isso em algumas oportunidades, falando da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, que houve muita flexibilização da legislação até aqui. Quais são os possíveis impactos disso para o Estado? Bom, o Estado do Rio Grande do Sul ele tem alterado a sua legislação ambiental de uma forma negativa e com mudanças que têm efeitos gravíssimos. Em 2019, o atual governador já era titular do cargo e ele aprovou alterações, na verdade, elaborou, apoiou e aprovou alterações no Código Ambiental do Estado, que significaram retrocessos muito grandes. É aí que está a maior polêmica do novo código, a licença ambiental por compromisso. Com ela, um empresário pode autorizar o funcionamento de uma atividade enviando informações pela internet. O empreendedor também tem que se comprometer a respeitar a lei. Os ambientalistas chamam esse modelo de autolicenciamento e dizem que ele coloca em risco a obrigação de fiscalização do Estado. O governo diz que o novo código traz equilíbrio entre a preservação do ambiente e o desenvolvimento econômico. Foi flexibilizado o licenciamento ambiental de uma forma inaceitável. O licenciamento ambiental é a principal ferramenta de prevenção de danos da Política Nacional do Meio Ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul está trabalhando com licenciamento ambiental baseado em declarações do empreendedor. A gente chama licença por adesão e compromisso. Você aperta um botão e a licença sai impressa, né? Sem estudos ambientais específicos, é um horror. E tem, inclusive, dispositivos que levam à possibilidade de terceirização dos analistas desse processo de licenciamento, segundo denunciam organizações locais. Nessa alteração de 2019, eles suprimiram
as regras sobre educação ambiental, suprimiram as regras do fomento às atividades de proteção para tirar a responsabilidade do Estado de ter que apoiar com recursos, suprimiram essas regras, facilitaram a parte de mineração, é pacote completo, Natuza, é impressionante o que fizeram no Código Ambiental do Rio Grande do Sul em 2019. E recentemente o governador sancionou uma lei que facilita a construção de reservatórios nas APPs, né, nas áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água, nas matas ciliares, né? E as matas ciliares, as áreas de preservação permanente hídricas, que nós chamamos, elas têm uma função importantíssima, não só de proteger a biodiversidade, né, de garantir o fluxo da fauna e da flora, ela tem uma função importantíssima de segurar a terra, que senão assoreia os rios, né? E na hora da enchente de ajudar pelo menos a barrar um pouco da água. Elas não vão segurar toda a água, principalmente nesse volume de chuvas que tem vindo com as alterações climáticas, mas elas ajudam, elas são uma barreira natural, nós chamamos de solução baseada na natureza. E as APPs hídricas, as regras sobre matas ciliares, elas existem desde o nosso Código Florestal de 1934 e tinha antes nas ordenações do rei, no Brasil Colônia, já tinha regras sobre isso. Então não é falta de lei, Natuza, é falta de vergonha na cara, eu costumo falar das APPs, porque são institutos jurídicos muito antigos, né? Na verdade, Natuza, a bancada do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, ela assim, tem um histórico. Passei a minha vida quase toda profissional no Congresso, né? Eu sou consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados e acompanho o histórico dos gaúchos e muitos outros parlamentares de vida toda. A bancada do Rio Grande do Sul tem um histórico de votação, em sua maioria, na maior parte dos parlamentares, votam no sentido de reduzir a proteção ambiental. São raros os parlamentares gaúchos, ainda bem que existem alguns, que votam em prol da proteção ambiental. Então, são sempre defendendo eliminação das regras ambientais e não fazem a conexão, né, com problemas de enchentes, com alterações climáticas. No Brasil, 48% das emissões de gás de efeito estufa, no caso brasileiro, são de mudança de uso da terra, isso é desmatamento. No Cerrado, a situação piorou. Em março, os alertas de desmatamento atingiram 523 quilômetros quadrados, patamar mais alto da série histórica que, no Cerrado, começou em 2018. Quase 24% a mais que no ano passado. Já no primeiro trimestre, a área desmatada alcançou 1.475 quilômetros quadrados, uma área que equivale quase à cidade de São Paulo. E nós temos que aprender a valorizar ecossistemas que não são florestais, né? O Pampa, quando nós pegamos 1 metro quadrado de Pampa, ele tem tanta biodiversidade quanto ecossistemas florestais, mas são outros elementos da fauna e da flora, né? E tem uma importância ecológica enorme. E falando nisso, tem um projeto que foi aprovado na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados recentemente, não tem um mês, que flexibiliza toda a proteção das vegetações não florestais. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, por meio de nota, se manifestou contra a medida. Ainda segundo Tato, 50% do Pantanal, 32% dos Pampas, 7% do Cerrado e quase 15 milhões de hectares da Amazônia são prejudicados pelo projeto. Campos nativos e outras formações não florestais. Afeta todo o país, afeta muito o Rio Grande do Sul e afeta todo o país. Metade do Pantanal estaria
coberta por essas regras mais flexíveis. A Câmara dos Deputados está discutindo se esse projeto 364, se ele vai para plenário ou se vai direto para o Senado. Certamente, se nós procurarmos os votos, nós vamos ver que os parlamentares do sul do país, não é só do Rio Grande do Sul, tendem a votar a favor desse tipo de regra, infelizmente. Sueli, a partir do gancho que você nos dá do Congresso Nacional de Legislação, eu queria tentar que você nos desse uma ideia de se houvesse um aumento de produção agrícola de maneira responsável, como é que seria o cenário de hoje sem as flexibilizações ambientais? Como é que estaria o estado do Rio Grande do Sul hoje para enfrentar um evento climático extremo? Porque essa ideia é importante, porque tem gente que diz o seguinte, que é do Estado, puxa vida, mas o forte do Estado é o setor agrícola. Então é um Estado super agrícola e que muitos produtores são pequenos produtores que estão nessas regiões. Como é que você compatibiliza as duas coisas, né? Como é que você coloca o meio ambiente dentro da exploração agrícola? Porque hoje claramente está completamente fora. A produção agrícola e a proteção ambiental não tem conflito, desde que você faça da forma correta. E o meio ambiente, ele vai vir, as regras ambientais vão vir para ajudar a produção, na verdade, a se manter mais sustentável, a que você garanta, inclusive, qualidade de solo para não ficar tendo que trocar, né, de área, porque a gente tem uma espécie de agricultura que vai mudando, porque vai destruindo e vai mudando de local. Né? O país tem experiências muito importantes em termos de agropecuária de baixo carbono, o programa ABC. Só que quando nós pegamos o quanto se investe em termos de recursos públicos para o ABC e comparamos com o Plano Safra em geral, não dá 5%. Do valor total dos recursos que o governo emprega são direcionados realmente para tecnologias ABC. Então, nós temos o caminho, o Brasil sabe fazer, tem condições naturais para isso. Só não faz. Não faz, né? E isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande proprietário. Deveria haver, na verdade, um incentivo grande para os pequenos proprietários usarem o máximo possível essas tecnologias, né? Principalmente plantio direto, integração lavoura-floresta, né? Ao mesmo tempo em que você planta, você também mantém a vegetação. Então, o Brasil sabe fazer isso. E tem já programa para isso. O governo atual reduziu os juros para a agropecuária ABC, mas não é suficiente. Para mim, praticamente todo o valor do governo, do que ele emprega para a agricultura, do que ele dá de crédito, deveria ter como exigência a agropecuária de baixo carbono, porque o dinheiro é público. Se o dinheiro é público, o governo pode impor condições para o uso desse dinheiro. Eu entendo que até aqui a gente se dedicou bastante ao que se faz previamente ou ao que se fez previamente antes dessa tragédia. O que se fez de errado e o que poderia se fazer de correto, como essa sua mais recente resposta. Agora, vamos falar um pouco do pós, né? Porque a gente normalmente, em situações graves como essa, a gente foca muito na solução de emergência porque a população está numa situação muito difícil. E a gente fala pouco do pré. Mas como a gente abarcou bastante desse pré aqui, Sueli, eu queria falar um pouco das respostas à crise climática e adaptação das cidades. Porque uma dificuldade que eu tenho nesse tipo de cobertura é falar, tudo bem, como é que a gente sai do campo das ideias para a ação? Né? Entra crise, sai crise. No próprio Rio Grande do Sul, há 8 meses a gente viu uma tragédia, não nas dimensões atuais, mas muito séria, muito grave. Famílias foram devastadas por morte, por perderem tudo e por aí vai. Que tipo de respostas possíveis à crise a gente poderia ter agora? Um plano, por exemplo, colocado em prática com urgência para evitar tragédias como essa? Como é que você avalia os gastos muito concentrados na ponta da emergência e não da prevenção? Enfim, queria um panorama geral teu sobre isso. O estado do Rio Grande do Sul até tinha um plano de desastres de 2017 que ficou meio na gaveta. Eu tenho defendido, Natuza, a questão do olhar para a adaptação à mudança do clima. O mundo já mudou.
né? A crise climática já chegou, nós podemos melhorar a situação atual, mas voltar muito atrás não vamos conseguir, né? Então, temos que reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né? Temos que, no caso brasileiro, reduzir muito o desmatamento, temos que reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? O governo está meio com planos ao contrário, infelizmente, mas nós temos que ter um cronograma de descarbonização, mas nós temos, sobretudo, que nos adaptar à mudança que já ocorreu, né? O que isso implica? Isso implica um novo olhar sobre as ações de infraestrutura urbana, de infraestrutura de transportes, do setor agropecuário, do setor industrial. O mundo não é mais o mesmo. Então, as estradas e pontes que nós construímos, elas não são feitas para uma enchente como está ocorrendo agora, nessa semana, no Rio Grande do Sul. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. Aí, se cada deputado liberar as emendas para o Rio Grande do Sul, serão alguns milhões que você terá imediatamente para poder começar a consertar o Rio Grande do Sul. As cidades não são planejadas para esse tipo de situação e poderíamos já estar planejando. No caso das cidades, nós temos que afastar o potencial construtivo da margem do rio, da margem da costa litorânea, né? Com o aumento do nível do mar, as cidades costeiras vão ter problemas sérios. Já temos cidades com problemas sérios. Recife está colocada entre as 20 cidades no mundo com maior problema potencial com o aumento do nível do mar. Ela sempre aparece nas listas. Então, temos que afastar, mudar planos diretores, legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo urbano para essa nova realidade. Em termos do Brasil, do governo federal, eles estão elaborando, desde o ano passado, o que a gente chama Plano Clima Adaptação. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima tem 2 pedaços, como se fossem 2 subplanos. O Plano Clima Mitigação, que é o Brasil se propondo a reduzir as suas emissões, e o Plano Clima Adaptação. Esse Plano Clima Adaptação está pegando quase todos os ministérios do governo Lula, e eles vão, até o final do ano, eles vão botar em consulta pública, acho que no mês de outubro, e até o final do ano vão finalizar. Mas não pode ser, Natuza, um plano para ficar na gaveta, porque nós já tivemos Plano Nacional de Adaptação e ficou na gaveta. Em 2016, nós elaboramos. Tem que ser realidade, tem que ter muito dinheiro, a adaptação custa caro, caro mesmo. E embora, Sueli, o plano não esteja pronto, o governo federal poderia ter tomado iniciativas, por exemplo, quando lançou o novo PAC. O que dessa adaptação está no novo PAC, por exemplo? O novo PAC não tem cara de adaptação, ele tem cara de um PAC construído, infelizmente, com um olhar para o passado. O tipo de obra, né? Inclusive na área de energia, há um número grande em termos de aumento ainda de combustíveis fósseis, né? Petróleo e gás. A gente tem que caminhar, na verdade, mais para um plano que ainda não está detalhado, que foi, em tese, está sendo liderado pelo ministro Haddad, que é o Plano de Transformação Ecológica, que pegaria os vários ministérios com esse olhar, né? Não basta acelerar o crescimento se a gente realmente não mudar os padrões das políticas públicas, né? O que vai acontecer é que nós vamos gastar dinheiro à toa ou piorar a situação, como com a intensificação da exploração de petróleo que o governo pretende fazer, né? O governo quer passar de novo no maior produtor de petróleo do mundo para 4º, né? E esse petróleo vai queimar em algum lugar, mesmo que ele seja exportado, ele vai queimar em algum lugar, né? E contribuir para o aumento da temperatura e para as mudanças climáticas. Sueli, muito obrigada por nos ajudar com dados a entender como se deve prevenir e como se deve atuar para mitigar nesse momento super agudo, nesse momento muito triste, porque passa o estado, a população do estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, Natuza. Sempre a postos no Observatório do Clima. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Gil Castelo Branco.
Gil, a pedido do assunto, o Contas Abertas fez um levantamento sobre as emendas parlamentares, que esse é um ponto muito importante da nossa cobertura para entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E essas emendas voltadas exclusivamente para prevenção e recuperação de desastres no país todo, inclusive no Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o Congresso concentra uma fatia cada vez maior de recursos da União. Para esse ano, eles apresentaram uma proposta de mais de 50 bilhões de reais, algo inédito no país. E aí, fazendo um recorte exclusivamente pelo Rio Grande do Sul, o que a apresentação dessas emendas conta de história, nos ajuda a entender o que está acontecendo? Olha, Natuzé, de uma maneira geral, o que nós vemos é o seguinte, por exemplo, o orçamento deste ano autorizado para essas ações de prevenção e recuperação de desastres, o valor autorizado é de 2,6 bilhões de reais. No entanto, a soma dos valores de emendas apresentadas ao orçamento de 2024 é apenas de 59 milhões de reais, sendo que, até agora, apenas 1 milhão foi empenhado, inclusive a emenda de um único parlamentar. Só a bancada de Santa Catarina fez emendas de 50 milhões de reais. Mas mesmo se nós considerarmos emendas de 50 milhões de reais, num programa que tem um valor autorizado de 2,6 bilhões, nós estamos falando de cerca de 2%. Então, é muito pequeno ainda o valor de emendas destinado a essas ações. Nos anos agora de 2022, 2023, nós vimos também que os valores até pagos, efetivamente pagos, ficaram em 25 milhões, em 11 milhões. Esse ano, inclusive, de emendas de anos anteriores, que foram pagas como resta a pagar, nós temos 19 milhões. Então, a conclusão é essa. Quer dizer, o Congresso, como você bem disse, né, faz um total de emendas que somam mais de 50 bilhões de reais e, no entanto, a parte relativa à prevenção e à recuperação de desastres, ela ainda é muito pequena. Ou seja, como você falou muitos números, pode ser que a nossa audiência tenha se perdido em algum deles. Mas, basicamente, você diz o seguinte, olha, do total de 2 bilhões de reais, que é o que estaria viabilizado para a área de prevenção e de recuperação em desastres naturais... 2,6, para ser preciso. 2,6 bilhões esse ano. Não é? Aí os parlamentares apresentaram um total de 59 milhões, sendo que 59, graças à bancada de Santa Catarina, que apresentou emendas, né, emendas de bancada, que somou cerca de 50 milhões de reais. Quer dizer, então, a bancada de Santa Catarina é que fez esse valor chegar a 59, digamos assim. Agora, só 1 milhão até agora foi efetivamente empenhado. É uma reserva de recursos no orçamento para um posterior pagamento. Então, até agora, a reserva mesmo foi só de 1 milhão de reais e pagamento nenhum. Em outra frente, deputados e senadores também se mobilizaram desde cedo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, definiu que a pauta de votação foque em projetos que atendam ao Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, conversou com a bancada gaúcha no Senado e criou uma comissão para centralizar as propostas que podem ser votadas. Lula assinou um decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, explicou que o decreto permite que as despesas em favor do Rio Grande do Sul fiquem fora das regras fiscais. Além disso, o decreto permite flexibilizar regras para agilizar a contratação de serviços e produtos. Uma medida semelhante foi utilizada durante a pandemia de Covid. O ministro Alexandre Padilha, da articulação política com o Congresso, afirmou que o governo autorizou o empenho e o pagamento de quase 600 milhões de reais em emendas dos parlamentares gaúchos. Segundo o ministro, outros 480 milhões de reais em emendas poderão ser utilizados. Antes, o Congresso precisa aprovar uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
o que pode ocorrer ainda esta semana. De fato, você muito bem disse, né, Natuza? Nós sabemos o quanto a participação do Legislativo dentro das despesas discricionárias do governo federal tem crescido, e essa despesa de enfrentamento a essas catástrofes, né, ainda depende muito dos recursos da União. Por quê? Porque os parlamentares não têm feito emendas em valores significativos nesse sentido. Eu considero que, de qualquer forma, a quantidade de recursos ou volumes de recursos não seja o único problema, não é? Porque, veja, nesse levantamento que nós fizemos, de 2010 a 2023, para pegar somente anos já fechados, né, o que nós vemos é que de um valor total de praticamente 70 bilhões de reais autorizados em orçamento, somente cerca de 45 foram efetivamente pagos, né? Então, isso dá 75%. Então, de cada 10 reais, somente 6,5 são efetivamente pagos nessas ações ligadas à prevenção e recuperação de desastres. Então, isso, a meu ver, é um problema. E esse problema, a meu ver, tem como raízes, quer dizer, assim, históricas, o fato de que o governo federal tem programas e ações nesse sentido, né? Mas acontece que depende, muitas vezes, do encaminhamento de projetos que sejam elaborados pelos estados, pelos municípios. E é fácil nós imaginarmos que uma prefeitura, ou das muitas prefeituras do Rio Grande do Sul, talvez não tenham sequer um engenheiro nos seus quadros, né? Isso vale também para São Sebastião, tragédia do ano passado, ou para Petrópolis, Teresópolis, enfim, aquelas áreas do estado do Rio de Janeiro ou da Bahia. Então, é difícil para o município fazer um projeto bem elaborado de contenção de encostas, ou de dragagem de rios, ou de problemas para minimizar os efeitos das cheias, né? Isso tanto é difícil tecnicamente como até em termos de recursos. Então, precisava haver uma integração muito maior e permanente entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Quer dizer, não apenas essa integração quando a tragédia acontece, mas fora da tragédia. Sim, e eu quero até falar com você sobre integração, mas antes eu queria jogar a luz sobre um outro levantamento da Associação Contas Abertas, porque esse levantamento mostra uma oscilação muito grande, Gil, de recursos usados para preservação e recuperação de desastres. Porque, olha, em 2010, que você citou ali um pouquinho antes, foram pagos pouco mais de 6 bilhões de reais em programas e ações. 6 bilhões. Só que aí, quando você pega 2020, 23, esse valor ficou na casa de 1 bilhão. Eu falei, por que lá atrás se gastou 6 bilhões no ano e agora, recentemente, se gastou 20 bilhões, 2023 se gastou 1 bilhão? O que está acontecendo? Como é que os números, o que os números nos ajudam a entender o que está rolando? Olha, eu acho que realmente esses números mostram uma profunda contradição, né? Justamente quando esses fenômenos estão acontecendo em maior frequência e maior intensidade, os recursos têm minguado, né? Exceção feita agora ao valor autorizado em 2024, né? Porque nós temos tendo o valor autorizado de 2,6 bilhões de reais, o que é um valor, e até agora já foi empenhado 1 bilhão esse ano de 2024 e pago efetivamente quase 500 milhões. Então, em 2024, o valor aumentou. Mas se nós considerarmos 2022 e 2021, são os menores valores em termos de valores constantes, atualizados atualmente pelo IPCA, de toda uma série histórica de 14 anos. Né? Então, eu acho que, de fato, muitas vezes esses recursos estão até na origem dos problemas, embora eu não considere que eles sejam somente a causa principal. A boa notícia nessa história é que a bancada gaúcha resolveu se mexer e fazer uma destinação robusta de emenda. Olha só o que disse o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Ele afirma que o governo federal deve liberar 1 bilhão em emendas parlamentares para as prefeituras gaúchas dos municípios que foram atingidos, e ele disse que o governo, mais a bancada gaúcha no Congresso Nacional, já identificou 580 milhões de reais e que foram autorizados na terça-feira. Lembrando que o seu levantamento, Gil, é até o dia 3 de maio. Muito provavelmente, segundo o ministro, eles incluíram no sistema no dia 3 de maio e ele apareceu no dia 4. Esse fato também que você tem considerado das emendas parlamentares também é interessante, né? Porque nós temos visto, né, Natuza, e você fala muito sobre isso frequentemente,
que o valor das despesas obrigatórias ele vem crescendo há muitos anos no Orçamento Geral da União. E, com isso, ele comprime o valor das despesas discricionárias. Então, esse combate, esse enfrentamento às emergências climáticas, isso ainda é uma despesa considerada como uma despesa não obrigatória. Não tem uma lei, ou não tem um decreto, ou a Constituição não obriga ali um valor regular para isso, como acontece no caso da saúde e educação. Então, com isso, o fato do orçamento estar sendo cada vez mais apropriado pelo Legislativo, isso também é uma explicação para que os valores do orçamento da União acabem ficando menores, né? Porque a União tem um orçamento discricionário cada vez menor. Sim, porque o Congresso, inclusive, se apodera bastante desses recursos. Além de uma tendência histórica, né, de recursos carimbados, tem que obrigatoriamente ir para determinadas áreas, você ainda tem um movimento de mais apetite do Congresso Nacional por esses recursos, sem que o Congresso Nacional tenha condição de mapear o Brasil, sem que o Congresso Nacional tenha que apresentar uma prestação não só de conta, mas de qualidade do dinheiro que eles mandaram, né? Porque além de o parlamentar brasileiro não olhar, eu acho que o levantamento de vocês é importante pelos valores, mas é importante também porque ele conta a história de descaso, uma história de descaso da política nacional com o que acontece nos municípios brasileiros. E o Rio Grande do Sul não nos deixa mentir. Vocês, por exemplo, colocaram no levantamento do Contas Abertas, Gil, mostrando que o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado que mais recebeu recursos de prevenção e recuperação de desastres. E isso muito deve ter sido em razão da tragédia que a gente viu no fim do ano passado. E o orçamento foi discutido no fim do ano, então imagino que muito influenciados por isso. Até 2 de maio foram pagos 45 milhões de reais. Em termos de orçamento público, o que esse valor representa para o tamanho do problema que tem no estado agora? Olha, isso é um valor ínfimo, né, diante desse problema de reconstrução do Estado, né, que nós estamos observando. Quer dizer, 45 milhões é praticamente absolutamente nada diante de toda essa tragédia, né? Nós vemos, por exemplo, que só em ações de proteção e defesa civil, para esse ano, né, nos 2 bilhões e 600 autorizados no orçamento da União, aproximadamente 1 bilhão e 500 são para ações de proteção e defesa civil. Então, nós temos ainda um conjunto de ações agora de recuperação, não é, que vão precisar acontecer, mas historicamente também acontece isso, não é? O governo gasta muito mais em prevenção, em recuperação de desastres, do que propriamente em prevenção, não é? Então, nós temos que inverter essa lógica, não é? E não apenas para agora, digamos, tratar dessa tragédia enorme que acabou de acontecer, mas como eu digo, para criar uma prevenção para anos e anos futuros, porque a tendência é cada vez esses fenômenos acontecerem com mais frequência e com mais intensidade. Não, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala aqui de orçamento para prevenção, a gente não está falando só sob o olhar monetário, né, financeiro, melhor dizendo, da história. Quando você gasta bem em prevenção, você evita que corpos sejam empilhados todos os anos, às vezes com um intervalo menor de tempo, como o caso do Rio Grande do Sul, em razão da má aplicação do orçamento público para os lugares em que a população mais precisa. Agora, Gil, antes de terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Quando começaram a acontecer, quando as cenas de dramas humanos, as cenas de cidades inteiras completamente alagadas começaram a se nacionalizar, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, soltou uma proposta. Eu estou dando crédito a ela porque agora alguns políticos brasileiros se apropriaram dessa proposta sem dar o crédito para ela, então acho que é importante dar. Ela disse o seguinte: é preciso criar um regime permanente, coletar os 1.400 municípios brasileiros, isso é a conta dela, que são atingidos, que sofrem risco, que oferecem risco, melhor dizendo, à população, e colocar esses municípios num regime permanente fora do fiscal. O que isso quer dizer? Fora do teto, né, que se tem para gastar, do limite que se tem fiscal para gastar. O que você acha dessa ideia, Gil? Olha, eu acho que é uma ideia interessante, né, que pelo menos vai solucionar, em parte, a questão dos recursos, né?
Agora, eu insisto, né, essa questão da integração plena de União, Estados e municípios em torno desse problema, ela também precisa acontecer dentro desse regime, né, de um esforço de todos os entes da federação. Isso precisa acontecer, porque veja só, eu ainda vi agora esses dias, né, um estudo, você certamente viu também, que mostrava que nós temos conhecimento, o país tem conhecimento do que pode acontecer desses desastres até 2050. Então, isso foi até mostrado, organismos da ONU, etc. Então, se nós sabemos o que pode acontecer até 2050, se nós sabemos em que momento isso costuma acontecer, geralmente no final de um ano, nos meses do ano subsequente, se nós sabemos exatamente disso, os locais, até precisamente, que isso pode acontecer, é inadmissível, né, que nós não tenhamos, então, essa força-tarefa atuando em todos os sentidos. E nessa proposta da ministra, realmente, sim, você resolveria o problema de recursos, porque a gente teria créditos, né, créditos, inclusive, extraordinários, com facilidade para que você pudesse alocar nessas áreas. Agora, não adianta só ter o recurso, porque, como nós vimos, em 14 anos, de 100% dos recursos, só 65% foram efetivamente gastos, né? Gil, muito obrigada por ter topado conversar, obrigada por ter nos ajudado a entender como é que é a movimentação das emendas parlamentares para gastos com essa rubrica, a rubrica da prevenção e a rubrica do desastre. Obrigada por ter feito esse levantamento ao nosso pedido. Tudo de bom, então, Natuza. Vamos ver se temos notícias melhores aí futuras, né? Antes de terminar, um recado. Para ajudar a população do Rio Grande do Sul, você pode acessar a plataforma Para Quem Doar e ajudar organizações que apoiam as vítimas da tragédia no estado. O endereço é paraquemdoar.com.br. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.